Fala galera, sou o professor Rafael Rezende de História, estou aqui mais uma vez no Enem de Verdade, né? E já quero agradecer ao professor Léo Matos e ao professor Reginaldo Veras por me dar essa oportunidade para estar aqui com vocês mais uma vez. E vou falar agora sobre o segundo reinado, né? O que? Uma partezinha ali sobre a economia, né? E a sociedade ali, como ela vai se formando nesse momento em que nós estamos ali, né? Com o Pedrinho de Alcântara acabando de se tornar o quê? Rei, né? Ou seja, lá naquele processo que se passou ali no período regencial, aqueles conflitos e tudo mais, acontece o golpe da maioridade, né? E você vai ter ali Pedrinho de Alcântara, né? Com seus 14 anos assumindo a coroa do Brasil, porque disseram que ele era um cara muito capaz, que ele era inteligente, tinha 14 anos, mas ele tinha sido instruído desde os 5, né, por José Bonifácio de Andrada, né? Então achavam que ele tinha capacidade para isso. Então olha só, vamos lá, para aquele esquema lá. No segundo reinado, temos ali Pedrinho coroado, nosso garoto Pedrinho, agora Dom Pedro II, e você vai ter o segundo reinado sendo conhecido como o Império do Café. É claro, porque o café vai se tornar a principal produção e exportação ali, né, dentro desse nosso Brasilzão. E onde que você vai ter essa produção de café? Ela vai ter uma expansão ali de cultivo, né, lá no Vale do Paraíba Carioca, que é ali no sudoeste carioca, e pegando também o Nordeste paulista, né, chegando a interiorizar depois para o estado de São Paulo. Olha só, o Brasil, volta aqui, volta para cá, o Brasil, ele vai ser responsável por uma grande produção de café no mundo inteiro, ele vai chegar a ser responsável por mais de 80%, né, da produção de café no mundo, que é o número mais exato, vai chegar mais ou menos ali, ó, vou chutar aqui um 85,43% da produção do mundo era responsável quem? Brasil, né? Então o Brasil vai se tornar esse império do café, vai ser o ouro negro brasileiro ali neste momento, né, onde ele começa a ter o seu grande enriquecimento e reconhecimento lá fora. Claro, sim, porque a Europa vai comprar o café do Brasil, os Estados Unidos vai ser um grande comprador de café ali do Brasil, né? E você vai ter, voltando no esqueminha lá, com a produção de café, é claro, nós teremos os produtores de café e uma nova elite econômica no Brasil, que vai ser conhecida ali como os barões do café. E olha só a diferença do que vai acontecer com esses barões do café ali. Esses barões do café, galera, eles vão estar ali se aproveitando de um processo, de um surto industrial que acontece ali no Brasil. Quando a gente fala de surto, olha só, volta aqui. Quando a gente fala de um surto, é um sustinho que aparece ali. Um processo que começa uma industrialização, depois ele vai lá e ele recua novamente, porque o Brasil ali, ele é um grande fazendão, um grande produtor de café, ganhando muito dinheiro com café. Por que ele vai querer industrialização, né? Mas, pelo menos, esses barões do café, eles vão se beneficiar com a produção, a construção de ferrovias para o interior ali do estado, para facilitar, inclusive, o quê? O tráfico ali desse café para os portos ali em Santos, no Rio de Janeiro, para poder vender isso lá para fora. E ali essa elite, os barões do café, é uma nova elite com um novo costume. Por quê? Se a gente for lembrar das elites lá dos engenhos da cana-de-açúcar, eles eram uma elite interiorizada. Eles ficavam lá no interiorzão, dentro das suas fazendas ali da cana-de-açúcar. Esses agora, os barões do café, não. Os barões do café, eles ficam na cidade. Eles ficam ali em São Paulo. E aí você vai ter o quê? Na grande Avenida Paulista ali, sendo criada, né, com vários casarões para esses barões do café, porque acaba ficando muito fácil deles administrarem à distância, né? Porque eles vão ter ali, né, um contato mais fácil para se chegar ali no interior. Ele pega um trem, ó, para aquela época, rapidinho ele está lá na fazenda dele e ele consegue então administrar e mandar e voltar para a cidade. Então começa ali em São Paulo aquelas avenidas ali, né, com grandes casarões, aquela região de São Paulo onde até hoje existem os casarões aí, né, infelizmente muitos deles ainda abandonados, os que resistiram ainda estão lá, algumas arquiteturas ali. Espero que nós respeitemos mais a nossa história e vamos lá cuidar o resquício da história que sobrou ali. Porém, esses barões do café agora eles vão estar na capital, e eles estão na capital e com uma elite econômica ali, eles também vão fazer parte da
política, né, desse Brasil que estava se formando ali nesse segundo reinado, que já com uma característica nova. Porém, acontece ali esse surtinho que eu falei, né, lembra o surto industrial, com um cara ali, né, chamado ali o nosso Irineu Evangelista de Souza. Volta lá no esqueminha, que ele também vai ser conhecido como Barão de Mauá. Então a Era Mauá ali, ela vai ser conhecida ali por um momento que vai ter esse surto, né, industrial, onde Barão de Mauá vai se aproveitar, né, do fim ali desse tratado de comércio e navegação. Lembra lá de Dom João, lá em 1808, ele vem para o Brasil. 1810 ele estabelece esse tratado com a Inglaterra, que taxava os produtos ingleses em apenas 15%, só 15% ali de imposto para esses produtos que vinham da Inglaterra. Enquanto que os produtos portugueses, por exemplo, e os brasileiros, eles eram taxados em 16%, ou seja, não tinha incentivo nenhum à produção interna ali. Então, isso de 1810 até 1842 funcionou ali, né, no Brasil. E aí você vai ter, galera, olha só, o Barão de Mauá ali se aproveitando disso, que vai acabar com esse tratado ali de comércio com a Inglaterra, e vai vir logo em seguida uma tarifa Alves Branco em 1844, que vai pegar agora e vai taxar os produtos, né, internacionais ali em 30%, os que não tinham equivalência de produção no Brasil, e os que tinham, né, por exemplo, o que era produzido aqui no Brasil e que estava sendo vendido lá de fora, eles eram taxados a 60%. Isso vai fazer o quê? Um grande incentivo, né, à produção interna, para que a população ali preferisse comprar o produto nacional, que estaria mais barato, porque não teria essa taxação ali desse percentual inteiro ali, certo? O que vai acontecer então? Barão de Mauá, ele vai trazer ali aquele processo de criação de ferrovias ali para a interiorização do país. Ele vai criar banco, né? Um banco em que ele vai ter tanto dinheiro que vai chegar um dado momento que ele vai ter mais dinheiro do que o próprio Brasil no contexto geral, certo? Então acontece esse surtinho, porém, vem a Guerra do Paraguai e ele vai chamar a maldita guerra, né? Ali, porque ele vai ser forçado a pegar suas indústrias e auxiliar ali na produção dos navios ali de guerra brasileiros, certo? Porém, isso vai incentivar um outro momento. Já que a Inglaterra ali perdeu essa oportunidade no Brasil, vai ser um momento em que vai se incentivar o fim do tráfico negreiro. O que vai acontecer? Olha só, volta para cá rapidinho. A Inglaterra ficou indignada porque ela vai perder o mercado do Brasil. O Brasil, que era um mercado enorme ali, e para a Inglaterra era algo que, ganhava muito dinheiro. A Inglaterra dominava o mercado aqui. E aí, de repente, ela perde esse tratado, começa a ter seus produtos sendo muito taxados. O que ela vai fazer? Ela vai revidar. Ela não vai ficar ali quietinha, né? E a Inglaterra sempre vai ter uma pressão ali no Brasil para acabar com a escravidão no Brasil. Por quê? Os ingleses, eles eram bonzinhos, eles queriam que não tivesse mais escravizados. Não, é porque eles achavam que um lugar que tinha mão de obra escravizada não tinha muita mão de obra assalariada, ou seja, não teriam muitas pessoas que poderiam comprar e consumir os seus produtos, certo? E aí, nessa pressão toda, volta lá no esqueminha. O Brasil, ele vai lá em 1831, voltando um pouquinho, né? Ele vai criar uma lei, por pressão da Inglaterra em 1831, para acabar com o tráfico negreiro, porém, vai ficar conhecido como o quê? A Lei para Inglês Ver. O que é a Lei para Inglês Ver? É aquela lei que não pegou, é aquela lei que assim, botou no papel, mas ela não vai ser seguida. E aí, logo em seguida, né, depois do fim ali do tratado, aqui de 42, você vai ter a revanche inglesa, né, aqui criando a lei, o decreto Bill Aberdeen em 45, né? Por que 45? Ele vai chegar e vai dizer o seguinte: nós, Inglaterra, nós vamos dominar os mares, nós já dominamos os mares, nós somos uma potência marítima ali, e o que a gente vai fazer? Nós vamos fiscalizar e vamos proibir todo o tráfico negreiro para a América. Por que ele faz isso? Volta aqui. Ele faz isso para se vingar do Brasil, porque ele sabe que a principal mão de obra brasileira é mão de obra negra africana escravizada. Então ele fala, vou cortar o acesso à mão de obra negra africana escravizada e eles não vão ter mais a possibilidade ali de poder produzir. Eles não vão conseguir produzir, eles vão
quebrar. Porém, o Brasil ali se aproveita desse momento, volta lá no esqueminha, vai ter uma nova lei, que vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que aí sim ela vai proibir o tráfico negreiro. Porém, galera, ela vai só proibir o tráfico negreiro, ela não proíbe o tráfico, ela vai acabar incentivando o tráfico interno, certo? E aí no Brasil precisamos melhorar o quê? Nós temos que ter possibilidades de produção e mão de obra. Então vai ter um incentivo à imigração. O que vai acontecer ali? Para substituir a mão de obra negra africana escravizada, os próprios produtores ali vão criar um sistema, vai ser chamado de Sistema de Parceria em 1847, para trazer imigrantes para o Brasil. Só que não vai dar muito certo esse primeiro, vai ser proibido, inclusive lá na Europa, né, os próprios países europeus vão proibir a sua população de vir para o Brasil, porque vai ser uma enganação total, porque imagina só, volta aqui, aquela galera ali que estava acostumada a lidar com escravizados, de repente vai pegar um monte de europeus para cá, ele não está habituado a ficar pagando salário e tratar ali com empregado. Ele vai começar a tratar essa galera como escravizado também, praticamente, salários muito baixos, você vai ter um aprisionamento dessa galera ali dentro das fazendas, né? E em um momento vai ser um tratamento ali terrível, que a Itália, por exemplo, vai proibir os italianos de vir para o Brasil. Fala lá, isso é furada, não vai não, tá? Mas volta lá, em 1870 você vai ter então agora o Estado brasileiro, né, criando, porque o primeiro sistema de parceria ele foi particular. Agora o Estado brasileiro ele vai criar a imigração subvencionada, né, em 1870, com o objetivo de quê? De trazer essa mão de obra para cá e também, é claro, de um embranquecimento da população, ou seja, né, vamos embranquecer a população trazendo europeus, porque eles preferiam que viessem europeus, italianos, espanhóis, franceses ou alemães, e eles não queriam que viessem orientais, mas acaba vindo muito japonês para cá, né, quebrando esse esquema. E o esquema ali vai ser de colonato. Beleza, galera? Tranquilo? Vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a queda, né, e a crise do Segundo Reinado. Volta para mim. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.